Mais uma vez estamos ao ar, pedimos desculpa porque perdemos o sinal da internet e não é culpa nossa, o Flávio pagou a internet, então problemas acontecem, né? Pedimos a compreensão de todos, mas nós vamos continuar então com o tópico 1 ainda da mensagem, que é o pano de fundo do Salmo 32, né? Então nós estávamos falando sobre a seguinte pergunta: como podemos viver uma vida vitoriosa se os nossos pecados ainda pesam sobre nós? Como podemos viver uma vida abundante se a nossa alma ainda se definha por falta de confissão? Como nós podemos viver uma vida plena se nós não sentimos aquela paz plena que Jesus pode nos oferecer através do perdão? Mas, conforme nós já sabemos, a solução está a caminho e, conforme eu disse, a misericórdia de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. Mas Davi tem um problema, tem um obstáculo ainda para ser vencido. Ele tem que encarar o profeta Natã, representante de Deus, que irá trazer o seu pecado à tona. Então, queridos, o segundo tópico é, então, a visita do profeta Natã. Um ano aproximadamente tinha se passado, e Davi, conforme nós sabemos, pelo salmo que lemos, né, estava vivendo uma vida insuportável. Mesmo morando num palácio, sua vida estava pior do que quando ele vivia como foragido na caverna de Adulão. Mesmo vivendo rodeado de súditos, ele se sentia isolado de toda a sociedade, ele estava vivendo uma vida solitária por causa da culpa do seu pecado. Até que um dia, então, Natã bate à sua porta. E esse momento deve ter sido terrível para Davi, porque ele sabia que, não muito tempo atrás, Deus tinha enviado o profeta Samuel para conversar com o rei Saul, e a mensagem não era uma mensagem de paz, não era uma mensagem de otimismo, não era uma boa mensagem. A palavra de Deus para Saul é que Deus tinha rasgado o reino da sua mão, tinha tomado o reino da sua mão. E provavelmente Davi estava pensando: o mesmo vai acontecer comigo. Natã veio aqui para me destituir. Natã veio aqui para rasgar o reinado da minha mão, para dizer que Deus não conta mais comigo, que Deus não tem mais um plano na minha vida. Ou seja, Davi deve ter pensado: estou arruinado, Deus vai me destituir, esse é o meu fim, vou pedir 90 dias de licença do cargo para que... Os irmãos sabem o que tem acontecido recentemente, né? Quando a coisa aperta, o cidadão pede 90 dias de licença do cargo para não ser julgado. Quem sabe Davi tinha pensado em várias alternativas, mas felizmente Deus é mais misericordioso do que nós podemos imaginar. Natã narra uma linda parábola, linda, porém, uma parábola que traz os nervos de Davi à flor da pele. E quando ele chega à conclusão, ou o veredicto do que deveria acontecer com aquele homem mau que tinha matado a ovelha daquele homem que só tinha uma única ovelha, mesmo tendo ele rebanhos, ele ouve de Natã a seguinte expressão: esse homem é tu, ó rei. Uma palavra pesada, uma palavra dura, uma palavra de confronto. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Não tem nada melhor quando Deus nos confronta. Quando Deus fala diretamente com a gente e diz: você está errado. Quando Deus fala abertamente com a gente e diz: olha, o que vocês fez não está certo. Sabe por quê? Porque Ele está nos restaurando. Ele está mudando a nossa história, Ele está trazendo alívio ao nosso sentimento, a nossa culpa, aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Alguém pode ter visto esse cenário como um cenário de derrota, um cenário de vergonha, um cenário de enfraquecimento do poder do rei, mas não. Este é um cenário de restauração.
Este é um cenário de amor. Este é um cenário onde a alegria da vida cristã está sendo restaurada. Sobre isso, então, surgem as palavras do salmista, que são as seguintes, no verso 5. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados. Quando Natã disse, esse homem és tu, ó rei, qual foi a resposta imediata de Davi? Ele disse, pequei contra o Senhor. Ou seja, imediatamente ele admitiu, ele confessou a sua culpa. Então ele diz, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, aquilo que eu fiz, a atrocidade que eu cometi. E tu perdoaste toda a minha culpa. Tu removeste todo aquele sentimento ruim. Tu tiraste tudo aquilo que pesava no meu coração, na minha consciência. O Senhor rompeu as correntes que estavam me aprisionando. Queridos, Davi tinha matado um urso. Davi tinha matado um gigante. Davi tinha matado um leão. Mas este inimigo que parecia tão pequeno, que era oculto, que parecia que estava tudo sob controle, que parecia que era administrável, estava sufocando-lhe a vida. Ele disse, a minha vida estava se esvaindo, estava evaporando como água no calor do verão. Ou seja, eu não estava aguentando mais. É assim que acontece, amados. Se não existisse o senso de culpa, nós não nos arrependeríamos. Nós pecaríamos e acharíamos que estaria tudo normal. Nós cometeríamos atrocidades e acharíamos que estaria tudo bem. Nós andaríamos longe do Senhor e ainda estaríamos felizes. Mas a culpa do pecado existe para que nós nos voltemos para Deus, para que nós venhamos nos arrepender e voltarmos a usufruirmos das bênçãos que Deus tem para ministrar sobre as nossas vidas. Deus não quer que nós continuemos na contramão. Deus não quer que nós continuemos agindo de maneira contrária à sua vontade. Por isso Ele coloca em nós o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa, quando é bem administrado, quando é bem gerido, nos leva novamente à presença de Deus, nos leva ao arrependimento, nos leva a confessar os pecados e a receber o perdão e o refrigério que Jesus tem para nos dar. Então, queridos, é assim que Deus age em nossas vidas. Deus não nos olha, nos vê vivendo uma vida de pecado e diz, olha, tudo bem. Você faça as suas escolhas, viva a vida que você quiser. Se você quiser se voltar para mim, se volte. Se você não quiser, não se volte. Não, não é assim que Deus age, não. Lá no profeta Oséias vai estar ilustrado da seguinte maneira, que Deus nos atrai com laços eternos, com cordas de amor. Ou seja, Deus se preocupa conosco, Deus quer que nós andemos em comunhão com Ele, na sua presença, e por isso Ele age de diversas maneiras, para que nós voltemos ao caminho, para que nós vivamos a vida abundante que Ele tem para nos dar. E por isso então Ele coloca em nós o sentimento de culpa. Ou seja, o seu espírito age no nosso espírito, o seu espírito age na nossa consciência, dizendo, olha, aquilo que você fez não está certo. E o que acontece? A gente, uau, eu preciso procurar aquela pessoa e pedir desculpas. Eu preciso procurar uma pessoa que eu confie para abrir o meu coração. Eu preciso procurar o pastor para compartilhar o que está acontecendo comigo. E ao fazer isso, então, você é restaurado. Você é liberado daquele peso da culpa e passa a usufruir novamente daquela vida plena que o Senhor tem para mim e tem para você. E com isso, então, nós vamos ao terceiro ponto, que é a bênção da confissão.
Alguém pode imaginar que a confissão é uma vergonha. Alguém pode até imaginar que a confissão é uma admissão de fracasso. Mas não, queridos, é muito o contrário disso. A confissão é uma bênção. A confissão é uma porta aberta para a restauração, porque a confissão traz à luz a angústia da nossa alma. A confissão traz à tona aquilo que nós gostaríamos de exprimir, mas não estamos conseguindo. A confissão rompe as correntes, a confissão liberta a nossa alma. Diz o salmista: enquanto eu me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemia o dia inteiro, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força se evaporou como a água no calor do verão. Entretanto, olha só o que aconteceu em seguida. Ele disse: olha, finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Ou seja, toda culpa, toda angústia, toda sua dor, todo o seu senso de opressão foram removidos de uma vez por todas. E isso foi tão libertador que esta é a maneira que o salmista começa, que ele inicia o salmo nos versos 1 e 2. Ele diz: olha, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Queridos, esses dois versos da Bíblia são incríveis. Esses dois versos da Bíblia são fantásticos. Eu vou ler novamente. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Aliás, a visita do profeta Natã foi tão produtiva que o salmista agora se sente leve, que o salmista se sente livre, que ele se sente novo outra vez. Aquele peso foi embora, as correntes foram rompidas e ele pode saltar, ele pode dançar, ele pode cantar, ele pode compor um salmo novamente, como ele acaba de compor. Em outras palavras, as suas transgressões foram perdoadas, os seus pecados foram apagados, a sua culpa não foi mais atribuída diante de Deus. Como isso é maravilhoso. Isso, amados, é na verdade a essência do cristianismo. Cristianismo é Deus nos trazendo para si outra vez. Cristianismo é Deus através de Cristo dizendo: olha, eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. Eu vou remover a culpa dos seus pecados e você vai ser livre para viver na minha presença. Você vai ser livre para viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que satisfaz. Mas isso só pode ser vivido depois de confessarmos, depois de admitirmos que somos pecadores e de pedirmos o perdão que o nosso Deus tem para nos oferecer. Queridos, foi por isso que Jesus morreu na cruz. Como eu disse, essa é a essência do cristianismo. Cristianismo é Deus. Veja só, às vezes nós temos aquela impressão de que o cristianismo é o homem indo ao encontro de Deus, mas não é. É o contrário. É Deus indo ao encontro do homem. É o profeta Natã que vai à procura de Davi com a mensagem de Deus. É Jesus que desce do céu de glória para nos encontrar, para morrer por nós. É isso que está acontecendo nessa noite. A mensagem de Deus está chegando ao seu coração. Uma mensagem de perdão, uma mensagem de refrigério, uma mensagem de uma nova chance, de uma nova oportunidade, onde você pode livremente usufruir das bênçãos de Deus para a sua vida.
É esse o conceito básico, essencial do cristianismo. Cristianismo não é sobre regras, não é sobre um peso maior sobre as suas costas, não é sobre mais obrigações, não é sobre mais leis para serem cumpridas, não. Cristianismo é liberdade, liberdade para viver na presença de Deus. 1 João capítulo 8, verso 9, o apóstolo diz: se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Ou seja, todos nós pecamos, todos nós não somos diferentes de Davi. Só que no verso 9 ele diz: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Absolutamente, de toda injustiça, ou seja, não há nem um mal mais que possa ser levantado contra nós. Conta a história que um dia Satanás apareceu para Martinho Lutero, e essa história é verdadeira. Martinho Lutero, conforme todos sabem, é o pai da Reforma Protestante, ou um dos pais da Reforma Protestante. E diz a história que Satanás falou para ele: Lutero, você está aí tentando reformar a igreja, mas olha aqui, uma lista dos seus pecados. E Lutero pegou, olhou e disse: olha, de fato, são todos verdadeiros. Eu realmente cometi esses pecados. E ele disse: tem mais algum pecado ainda? E Satanás puxou uma outra lista e uma outra lista, e foram várias listas. Até que por fim esses são todos os seus pecados. Lutero pegou e escreveu embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E o diabo, bum, desapareceu. Ou seja, se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo, não apenas para perdoar o pecado, mas também para tirar a culpa do pecado, para tirar o peso do pecado e nos purificar de toda a iniquidade. De forma que nós podemos viver com uma consciência livre e tranquila, certos de que Deus caminha conosco, caminha ao nosso lado. E com isso, então, nós vamos à conclusão. Temos aqui uma conclusão prática para ser aplicada. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer, queridos, que todos nós somos pecadores, todos. Não existe ser humano que esteja numa posição melhor. Não há ninguém que possa dizer: olha, eu de fato sou um pouco melhor do que o rei Davi, porque pelo menos eu não mandei matar Urias. E assim por diante, né? Não, queridos. Todos pecaram e se encontram no mesmo patamar, todos. E é uma parte também muito importante no cristianismo, é que nós entendemos que todos nós somos pecadores e que precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do perdão de Deus. João, conforme já mencionamos, diz na primeira carta, capítulo 1, verso 8, se afirmarmos que não temos pecado, nós não somos verdadeiros. Nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, primeiro passo é nós entendermos que todos nós somos pecadores. Em segundo lugar, queridos, nós devemos também pedir a Deus que nos ajude a perceber aqueles pecados que nós não percebemos, que nós cometemos até sem saber que é pecado, ou por displicência ou descuido, acabamos cometendo e não prestamos atenção. E por isso lá no Salmo 139, verso 23 e 24, o salmista diz o seguinte: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ou algumas versões diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos e mostra se há em mim algum caminho errado, algum caminho mau. Deixa eu ver se existe alguma coisa que eu estou cometendo que seja errada e guia-me pelo caminho eterno, o caminho da verdade. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que somos todos pecadores e que carecemos da glória de Deus. Em segundo lugar, precisamos pedir que Deus
nos ajude a ver aqueles pontos cegos que nós mesmos não conseguimos ver, mas que com o auxílio do Espírito Santo serão revelados para nós. Em terceiro lugar, amados, se nós confessarmos os nossos pecados, nós temos duas garantias pelo menos. A primeira delas é a garantia do perdão. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ou seja, a recomendação de João é que nós não pequemos. Porém, se nós viermos a pecar, não devemos nos esquecer que nós temos alguém que pode nos defender, que pode nos absolver do pecado e também da sua culpa. Jesus, ele morreu na cruz exatamente pelos nossos pecados. Então, a primeira garantia que nós temos é a garantia do perdão. E a segunda garantia que nós temos é da restauração da nossa alegria. Versos 1 e 2 do Salmo 32, o salmista diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. De novo, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Finalmente, amados, se o pecado foi confessado, se o arrependimento aconteceu, então é certo que esse pecado foi perdoado e agora é hora de nós seguirmos adiante, de não olharmos mais para trás, de não nos lembrarmos mais do que aconteceu. Lembre-se, aquele que veio a Cristo através da fé foi transformado em uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que todo aquele que está em Cristo é agora uma nova criatura. As coisas velhas ainda estão aqui, não é? Não é? Não, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez absolutamente certo. Tudo se fez novo. E por isso nós temos que viver em novidade de vida. Porque estamos em Cristo. Nossos pecados foram confessados. A culpa foi removida, a alegria foi restaurada e agora então nós podemos viver aquela vida plena, aquela vida abundante, aquela vida vitoriosa que Deus tem para nós, amém? Vamos ficar em pé então para nós orarmos. Gostaria de convidá-lo, aonde quer que você esteja nesta noite, para orar conosco. Espero que você não esteja assustado com o tom da minha voz. É que eu sou um pouco empolgado, né? E gosto de dar muita ênfase àquilo, acredito muito naquilo que a Bíblia diz e me alegro em poder comunicar a verdade da palavra de Deus. E gostaria de convidar você para orar e também encorajá-lo a você confessar a Deus os seus pecados. Se você sentir que precisa de ajuda de terceiros, procure uma pessoa da sua confiança, uma pessoa de oração, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, uma pessoa que tem o respeito da sua comunidade, converse com ela. Não precisa ser exatamente o pastor, não precisa ser uma autoridade religiosa, mas que seja uma pessoa que você confie muito, que não vá falar isso para ninguém, uma pessoa que possa te ajudar, que possa mostrar para você quão grande é a porta que Deus abre diante de nós para o arrependimento, para a confissão, para que nós possamos sentir o refrigério
de quando Deus remove a culpa do nosso pecado, para que você possa viver essa vida que o salmista passou a viver, depois que ele experimentou a alegria da confissão, quando o profeta Natã veio conversar com ele. Deixa eu te dizer, Deus tem uma vida vitoriosa para você, uma vida plena. Então, não se prive, não se detenha. Procure alguém, confesse. Não precisa ser exatamente uma atrocidade cometida, não precisa ser exatamente um crime cometido, mas qualquer sentimento que está lhe trazendo tristeza, que está lhe trazendo fracasso, que está lhe segurando, prendendo-lhe como que correntes a um tronco, vá, procure alguém, converse sobre isso, e você vai ver como Deus aos poucos vai restaurar a alegria dentro de você e vai permitir que você comece a viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. Então, não te detenha, vamos orar. Ore comigo e não deixe de procurar alguém para conversar. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra que lemos e que pregamos nesta noite. Temos absoluta certeza que é a tua palavra para nós neste momento, Senhor. Para mim, para esta congregação que aqui está e para as pessoas que estão nos ouvindo através da internet, Senhor. Queremos agora orar, Senhor, para que a tua palavra encontre guarida nos corações, para que as correntes sejam rompidas, para que coragem seja adquirida nesta noite, para que essa pessoa tão querida, tão amada, possa procurar alguém para conversar, para expressar aquilo que vai dentro de si, aquilo que tem atravancado a sua vida, que tem prendido essa pessoa, Senhor, como que em correntes de ferro, Senhor, e não permitido que ela viva uma vida abundante, uma vida plena. Oramos agora para que os laços do maligno sejam rompidos e que essa pessoa possa encontrar o refrigério, possa encontrar a alegria do perdão, a alegria, Senhor, da remoção da culpa e que ela possa experimentar aquilo que o Senhor tem preparado para si, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a toda a nossa audiência, queremos deixar um grande abraço da Igreja Batista Memorial, aqui em Interlagos, São Paulo. Queremos também agradecer a toda a nossa igreja aqui que veio, mesmo apesar de ainda estarmos em isolamento social, né? Alguns irmãos gostam de vir à casa do Senhor, isso é muito bom. Nós temos as programações normais da igreja, então amanhã, 6h30, temos a reunião das mulheres, que tem sido uma bênção, então... temos também às 20 horas a reunião dos homens, onde temos orado também e discutido a palavra de Deus. E no sábado, dia 24, temos algo bastante importante aqui, que é o encontro dos jovens. Não deixe de participar. Teremos muito louvor, teremos a pregação da palavra de Deus. O tema será amor, baseado na parábola da ovelha perdida. Então não deixe de vir participar conosco, não importa a sua idade. O que importa é que você seja jovem de espírito, que você tenha um espírito alegre, um espírito juvenil, e venha aqui participar conosco. E depois, então, teremos uma cantina aqui no Salão Social, onde todos também são bem-vindos. Domingo, às 10 da manhã, temos nosso café aqui, e logo em seguida, às 10h30, o nosso culto dominical. Então, não deixe de participar. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.